vamos começar mais uma live, Amigas do Parto, com a Jéssica. Faz parte das séries de live que a gente tá fazendo, do livro da Adriana Tanese Nogueira. Esse livro, ele é uma reunião de relatos de parto, tá? São 28 relatos de parto, dos 3 são relatos de homens que participaram, né, do parto. E hoje a gente vai falar de um desses relatos. O link pro livro tá aqui na bio. A Jéssica tava falando aqui pro pessoal sobre a live de hoje, né? Que é um pouquinho diferente. Que os relatos de parto, normalmente, a gente sempre... São mulheres, normalmente, que contam, né? Porque são elas que... Somos nós que vivemos, né? O parto. Mas hoje a gente vai ver da ótica do acompanhante, que no caso é o pai da criança também, é o Gilberto. Esse relato de parto, gente, tem lá no Spotify, narrado. É uma leitura. É a voz da Cláudia Casavecchia. No Spotify, o link pro Spotify também tá na bio do Instagram, então é fácil chegar lá. E quem quiser também ouvir toda a história, também pode entrar lá para ouvir tudo, né, Jéssica? Sem dúvida. Esse relato é muito legal, né? Eu acho que é muito importante a gente começar a falar do homem, né? Como essa figura do parto, não só como aquele obstetra que está no controle, né? Porque normalmente é essa narrativa masculina que a gente tem de parto, né? Mas desses pais que também participam de uma maneira ativa do nascimento dos seus filhos, né? E eu achei, bom, o Gilberto, ele começa o relato dele com uma correria, né? Não é o início do trabalho de parto, mas é uma correria e gera até uma certa... É meio engraçado também. Mostra, igual você falou, a realidade da vida deles. Igual você comentou nos outros relatos de parto, que mostra uma realidade da vida deles, que é a cidade grande, aquela dificuldade no trânsito. E ele passa uma coisa na cabeça dele que é, será que vai dar tempo? E eu queria comentar com você sobre isso. Tem a necessidade de uma preparação desse trajeto? É importante se familiarizar. E essa coisa do será que vai dar tempo? Vem um pouco do parto acontecer no carro, né? Eu acho que é um pouco isso. Sim. Existe essa possibilidade, principalmente quando a gente está falando de uma cidade como São Paulo, que é onde está sendo narrada essa história, né, em que você tem trânsito, você tem engarrafamento e tal, né? Mas antes de comentar essa questão do tempo, eu queria trazer um pouco essa imagem que ele traz, né? Então o relato ele começa narrando o trânsito. A dificuldade dele de achar o tempo, de achar o caminho, de saber se vai dar tempo, porque esse trabalho de parto já começou lá nos sinais, logo cedo, né? E eles estão no final da tarde, então a gente já tem um tempo de caminho de trabalho de parto em andamento. Mas o que eu gostei muito do início desse relato é que eu costumo dizer que homens, pais, em trabalho de parto, costumam parecer baratas tontas. É horrível essa expressão, mas a realidade é essa. Então, quando eu vi a narração dele, eu falei, nossa, é a imagem que eu sinto também quando eu vejo. Por quê? Porque o homem, ele costuma estar sempre achando que ele tem que estar nessa posição ativa diante dos processos e que ele tem que resolver as questões. Exato. E os partos trazem para os homens e para os pais que estão acompanhando, às vezes, uma sensação de impotência. Às vezes, uma sensação de, o que eu faço agora? Peraí, alguém me diz o que eu tenho que fazer? Porque eu não sei muito bem como lidar com isso, né? Então, quando ele começa a narrar aquela ansiedade, eu vou por aqui, não, eu vou por aqui, não, já sei, vou ligar para não sei quem, vou fazer, não sei o que, ela vira aqui ou não vira aqui, né? É essa sensação de como é que eu vou me colocar a serviço desse momento, né? Então, eu vejo esse olhar, assim, que eu chamo de barata tonta, que às vezes, se é um parto domiciliar, esse marido fica, ele sobe, ele desce, ele vai, ele volta, ele, né? Às vezes você precisa falar, prepara uma sopa, sabe? Assim, eu, às vezes crio uma atividade que é para focar essa energia, essa ansiedade em algum lugar, porque é muito comum esse estado acontecer, porque principalmente como esse caso, que é um primeiro parto, né? Tudo novo, muito né? Desconhecido. Exato. Isso gera ansiedade, gera trabalho com as expectativas e tudo mais, né? Então, aí, chegando na tua pergunta, Carol, quando você fala sobre esse planejamento, né? Pro parto, sim, é super importante a gente ter essa clareza de quanto tempo leva da minha casa até o hospital, né? Quando a gente está falando de um parto hospitalar, né? Considerar as possibilidades de trânsito nos grandes centros, né? E quando a gente está falando mesmo quando a gente está falando de um parto domiciliar, a gente precisa ter essa clareza do plano B.
né? Sim. Se a gente precisar de uma transferência, porque às vezes Tá. é necessário. Quanto tempo a gente leva para chegar nesse hospital? Né? Uhum. O ideal é que a gente tenha um prazo de bastante segurança. Aí, para entender também em que momento, de repente, a gente precisa fazer essa transferência em segurança, né? Então, é muito importante essa informação, de entender qual é o caminho, quanto tempo leva, quais as possibilidades, né? No sentido de se tiver trânsito, se não tiver trânsito e tal. Sim, isso é bem importante, porque isso traz essa segurança para as escolhas dessa família. E se aconteceu o parto no carro? O ideal é que não, né? Porque no carro não é o melhor lugar para se receber um Uhum. bebê. Claro, se acontecer no carro, há recursos para se trabalhar com isso. A Tá. gente pode chamar o SAMU para auxiliar, Sim. né? Tem várias coisas que podem ser feitas, Legal. né? Legal. Mas o importante é a gente fazer. Hoje eu acho que tem muito isso, né? Se a gente faz um pré-natal bem informado, se a gente faz um plano de parto, se a gente desenha esses caminhos, não tem por que a gente se expor a esse risco, né? A gente Sim. faz uma transferência em segurança, no tempo adequado. Claro que se isso acontece, existem cuidados que precisam ser tomados, né? Tá. Então a gente vai Certo. botar a bolsinha do bebê no carro, a gente vai colocar Sim. um campo limpinho ali para esse bebê nascer, a gente vai tentar higienizar as mãos, a gente vai cuidar dessa mãe, né? E vai fazer um contato com o SAMU para os primeiros cuidados, né? Porque ali a gente não tem, num carro a gente não tem os recursos que a gente precisa para o nascimento do bebê. Sim. Mas aí, conforme, se acontecer, não é o ideal, mas se acontecer, tem como ir manejando a situação de uma forma Sim, mais adequada possível dentro daquela situação ali, né? Então, exato. aí ele passa pela. Aí, assim, a gente volta, né? Porque o relato ele tem esse momento primeiro aí, e aí a gente volta, na verdade, no tempo com ele, né? Porque aí ele começa a contar de fato como que quando começaram as contrações, não estava ainda ritmado, né? E aí ele traz justamente isso que você estava falando, de sensação de barata tonta, né? Que ele fala nervosismo difuso, que ele sentiu como se tivesse no corpo inteiro dele, um nervosismo difuso. E ele se preocupa, né? Inclusive em não passar isso para a companheira dele, né? Que está ali em trabalho de parto, e naquele momento não precisa disso. Mas ao mesmo tempo ele fala, mas eu não tinha como segurar. Ele fala, eu não tinha como segurar o que eu estava sentindo ali. Aí eu não sei se você vê isso, porque eu acho que, não sei, mas assim, o que eu percebi foi que esse nervosismo difuso, no caso dele, porque ele provavelmente estudou, ele, ele se preparou, dá a entender que ele se preparou muito para aquele momento, né? E esse nervosismo que ele passa é uma coisa muito da vivência mesmo daquele momento. Igual você falou, primeiro nascimento, é o primeiro parto, é tudo novo, é um desconhecido. Mas eu acho que não vem daquele lugar da pessoa que simplesmente não sabe o que está acontecendo. Parece que caiu de paraquedas. Pá! Que não é aquele pai que não se preparou, aquele acompanhante principal que não se preparou. Mas é uma coisa que. E eu achei curioso isso, porque ele fala, não tinha como segurar, mas era o que ele estava vivendo. Como que acontece isso? Faz parte mesmo? Sim, eu acho que a primeira coisa é a gente pensar assim, o parto, ele Hum, é um evento muito intenso. Ele é cheio de intensidades. E por mais que você se prepare, que você leia, que você assista a vídeos, que você troque experiências e converse, isso te hum, dá elementos e aumenta teu repertório para lidar com aquela situação. Mas existe algo que é singular. A emoção daquele momento é própria dali, não tem como fugir dela ou negar ela, né? Pelo contrário, a gente olha para ela. Né? Então sim. eu costumo dizer, você não sabe o que fazer? Respira. Você não sabe o que fazer, só respira. Porque se você respirar e se acalmar, o ambiente respira contigo. Né? Sim. Porque a tensão vai gerando mais tensão. Então, qual é esse É. ambiente que a gente quer trazer para essa casa? Então, é muito legal ele falar, eu estava nervoso, mas não queria trazer isso para a Cris. Então, estava ali tentando manejar essas sensações todas, né? Então, é bem importante a gente ter essa clareza de que é isso, respira. Trabalhe em você. Que ao se trabalhar, você trabalha o seu entorno.
né? Então, É isso é verdade. muito legal, a gente ter essa consciência. E sim, olhar para isso, olhar para essas emoções, olhar para essas sensações, não precisa, não é um não sentir jamais, pelo contrário. É Uhum. só perceber como é que, me perceber e em alguma medida entender que existe um campo que eu também não posso adentrar, porque não me pertence. Eu acho que essa é uma das grandes inquietações dos homens nos partos, eu percebo, assim, diante da minha experiência. Uhum. Lidar com essa impotência, com essa. Não tenho o que eu fazer, assim, eu não tenho uma solução, eu não posso resolver a dor dela, eu não posso resolver essa situação, eu posso ser apoio, né? É. Porque aí eu acho que é um aspecto cultural que a gente se depara, né? Que nós Uhum. mulheres a gente entende que estar do lado dando a mão é Já é. fazer algo, É. né? E É. às vezes, para os homens, isso não é tão claro. Porque a gente tem essa cultura de falar da nossa vulnerabilidade entre as mulheres, de contar nossos segredos. Entre os homens, isso não é algo tão comum, né? É. Porque eles foram crescendo com essas vozes machistas que vão dizer: homem não chora, né? A gente não mostra fraqueza, a gente não compartilha determinadas coisas, né? Então, é entender esse lugar, a construção desse lugar de cuidado também. E de que estar Sim. ali, ser aquele olhar que vai dizer, vai, você vai conseguir, ou dar um Sim. abraço, já é fazer muita coisa, né? Já é ser presente nesse trabalho de parto. Ele já tá presente, é uma presença, né? Já é algo ativo, né? Aí ele conta que as contrações vão realmente ficando um pouco mais fortes e aí eles ligam para a médica. E a médica tranquiliza ele, fala, gente, vai caminhar, não sei, vai fazer uma outra coisa aí, porque tem chão ainda pela frente. E é uma coisa que você traz pra gente bastante, que eu acho muito importante, pra gente realmente ir se familiarizando com esse ritmo do parto. Porque não é óbvio, às vezes pode acontecer mais rápido, às vezes pode demorar muito tempo. E é uma coisa que realmente aí vai, eles caminham um bom tempo, aí eles almoçam, ou seja, passaram umas horas ali, né? E então essa vivência do parto realmente ela tem que ter um tempo e me chama a atenção a postura desse cara, porque sinceramente eu acho que ele tá indo bem assim, até ali, né, até esse ponto. Eu acho que ele tá indo bem, eu acho que ele tá acompanhando, ele tá presente, mas ele tá na dele, ele tá muito na dele ali, mas ele tá do lado, né? Ele foi bem durante todo o parto, né? A Sim, sim. narrativa dele é de alguém muito ativo e participante ali, de É. fato, né? E é importante a gente pensar que esse apoio do parto, ele não é na hora do parto apenas, né? Ele vai Uhum. narrar, né, quando ele está contando, ele vai falar das revistas que ele leu, dos encontros Isso. de gestante que eles participaram juntos, né? Por quê? Porque essa escolha por esse parto, ela começa na gestação, esse acompanhar desse pré-natal, né? E ter esse alguém que está querendo saber o que está acontecendo, o que é que pode acontecer, vamos fazer essa escolha junto. Existe um campo que é o da escolha da mulher, que eu sempre destaco, né? Não, tem um ponto que é a escolha dela, ela que diz, eu quero ou não quero essa experiência, né? Estou Sim. disposta ou não estou disposta. Mas às vezes a gente precisa dessa conjuntura, desse entorno, né? Desses familiares que também sejam algum apoio. Familiar mais próximo, né? Um companheiro, uma companheira. Se eu já acompanhei partos em que a gestante era uma mãe solo que morava com a tia, mas a tia foi fundamental para Uau. para ter esse apoio para ela conseguir fazer essa escolha, né? Então, Sim. assim, como é que esse acompanhante ele é esse sustento para a escolha dessa mãe, né? Eu lembro muito do meu companheiro, né? Assim, o Paulo ele foi fundamental nos meus 3 partos. Mas é interessante que durante o parto não era a presença dele que eu queria. Eu sempre senti que Tá. durante o parto eu queria a força das mulheres. Eram mulheres Legal. do meu lado que eu queria. Mas no meu primeiro parto, eu lembro que eu tinha convênio, né? Nunca tinha ouvido falar de parto, nunca tinha pensado sobre parto até estar grávida. Né? Então, aí eu falei, não, vou no médico do convênio e tal. E aí a gente teve aquela experiência do primeiro médico que falou, não quero parto comigo é cesárea. Fui conhecer outra Uhum. médica. Quando eu vi o valor, me assustei. Falei, poxa, não sei se eu tenho esse dinheiro. Porque E aí, porque não é acessível.
possível, a gente tem que falar isso bem às claras, né? Enquanto o É, SUS não encarar isso como uma realidade que precisa ser cuidada, que o nascimento é prioridade, a gente vai continuar tendo o parto humanizado como algo de elite. E isso é muito triste, né? sim. Então, quando eu me deparei com aquele valor, eu falei, poxa, e não que não valha isso, tá? É bem importante destacar isso. As Ah, profissionais não, merecem receber exatamente. isso. Sim, Simplesmente não tinha, né, naquele momento. sim. Eu titubeei e falei, não, eu vou parar com o convênio mesmo, deixa quieto. Uhum. E aí ele olhou muito nos meus olhos, teve um dia que ele olhou pra mim e falou assim, Jéssica, fala uma coisa aqui pra mim. Se você quer ir pro convênio porque você tá com medo do parto e você tá achando esse como um caminho possível, e se for isso, tá tudo bem, ou é a questão financeira que tá pegando? Porque se for a questão financeira, a gente vai dar um jeito. A gente vende o carro, faz um empréstimo, dá um jeito. Mas faça essa pergunta para si mesmo. O que é que você quer? O que você quer para esse momento? E foi fundamental ele ter tido essa firmeza para me dizer isso. Porque eu, Sim. como aquela que já queria resolver tudo, falo, não, vamos no convênio mesmo, já tá tudo certo, e vamos fazer o que dá, né? Uhum. E aí eu falei, não, eu quero parto natural, eu quero parir, né, com a doutora Silva, é isso que eu quero, Sim, né? Eu falei, assim, então a sim. gente vai dar um jeito. E a vida aconteceu, e esse dinheiro chegou por um projeto que ele tinha para aprovar, e parecia coisa dos céus mesmo, Sim, assim. sim. Então, a todo momento, assim, ter alguém que seja esse apoio, que vai dizer, não, topo contigo essa escolha. O que a gente Uhum. pode fazer, né? Então, por exemplo, quando eu estava na terceira gestação, né, porque o segundo a gente já sabia, foi quando eu tentei o domiciliar, também tive um super apoio dele para falar, não, é isso, vamos. Mudei de uma obstetra para uma parteira tradicional, ele também foi comigo no pré-natal, conheceu a parteira, ele foi o primeiro a olhar e falou assim, meu, é ela que vai estar com a gente. Sentir firmeza, se achar que é, para mim é. Tá. Né? Assim, e quando a gente no terceiro também, que eu estava estudando a possibilidade de um parto pélvico, Uhum. né? Porque o meu bebê estava sentado no final da gestação. Eu sentei com ele para conversar. Falei, meu, você tá ligado? Sabe o que é que está envolvendo um parto pélvico? Vamos conversar Uhum. sobre esses riscos? Porque essa escolha é a seguinte. E aí ele foi muito dizendo para mim, olha, aqui eu acho que preferia então que a gente fosse para o hospital. Olha, aqui a gente foi conversando sobre isso, né? Então, Sim. ter esse companheiro, esse acompanhante, né? Ou essa acompanhante presente nessa conversa, né, construindo esses caminhos juntos, constrói esse momento de parto de uma maneira diferente, né? Sim. Então, é bem importante a gente olhar para esse percurso, né? Tá. E embora eu lembro também uma coisa que me marcou quando o Paulo foi relatar o parto dele, a visão dele dos meus Sim. partos, né? Uhum. Então, do primeiro parto, a primeira coisa que ele falou foi isso: poxa, agora que eu descobri o que é força. Eu não imaginava. A gente fala de força, 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 a gente não sabe o que é. Eu não sabia o que era isso até ver você parir, Ah, que né? legal. Então, Incrível. isso é muito legal. E, ao mesmo Sim. tempo, isso muda o olhar, né? Um homem que passa pela vivência de um parto passa a enxergar essa mãe de um outro lugar. E Uhum. enxerga e constrói o vínculo com essa criança de uma maneira diferente também. Eu lembro da Sim. emoção do Paulo quando ele viu o nascimento da Gaia, e também dos meninos, mas essa coisa... Nossa, eu só me dei conta que eu era pai quando eu vi ela aqui. Porque ok que ele participou da gestação, ok que... Né, tudo isso. Mas a gente está sentindo, enquanto mulher, isso dentro da gente. Então, é muito consciente que existe um outro serzinho aqui. Às vezes, os homens, eles só se Sim. dão conta mesmo. Poxa, olha, eu sou pai quando eu vejo essa criança aqui do lado de fora. Né? É, Então, a vivência dessa espera, desse preparar, um trabalho de parto é também essa preparação dessas pessoas, desses indivíduos, dessa mãe, desse pai, dessa família, para a chegada desse serzinho no mundo. e pela proximidade, né? Pela proximidade que tem com a situação em si, já mostra a responsabilidade que cada pessoa tem, né? Eu acho que precisa, eu acho que tem essa postura de tomar para si essa responsabilidade, né? A postura pessoal dele. E o quanto, e saber que você influencia sim naquele momento. E se você não concorda com algo ou não apoia algo, é muito importante sempre falar. Porque se você guarda isso para você e não fala ali no momento, vai influenciar do mesmo jeito, né?
É esse o grande problema. Porque se esse homem não fala, ele já está influenciando de alguma forma. E não é da melhor forma possível, né? Seja se omitindo, e aí deixando essa mulher com essa responsabilidade de escolher sozinha, Sim. né? Seja impondo algumas restrições sem se aprofundar na conversa, né? Sem se aprofundar nesse caminho, nessa trajetória, né? Ou, às vezes, há aquele pai que tem uma série de desconfortos durante a gestação e uma série de medos, não fala sobre isso, e isso vai aparecer no parto. Vai aparecer no parto com essa vontade de querer resolver e de intervir onde ele não precisa intervir, né? Onde ele, às vezes, atrapalha intervindo. Exatamente. Né? Então, é bem importante a gente olhar, assim como a gente fala que essa gestante ela tem que se deparar com esses medos, com essas ansiedades durante o caminho, esse pai, esse companheiro também precisa. Né? Ele também precisa olhar para isso, para que isso não venha se manifestar de uma maneira meio torta, né, vamos dizer assim, na hora do parto. E que realmente acabe atrapalhando, como você falou, né? Porque entender que a presença ali vai influenciar de alguma forma, sempre, e a gente tem que tomar consciência para não, talvez, levar para um lado que depois não seja tão legal para todo mundo, né? E o Gilberto, eu acho que a postura dele é tão bonita, eu acho que é belíssimo, assim, do começo ao fim mesmo, como você falou. Mas a postura dele é belíssima, porque ele vai, aí eles estão lá na casa deles ainda, né? Ele vai, ele faz massagem, aí ele lembra que precisa passar roupa, ele vai lá passar roupa. E assim, ele tá ali esperto, ele tá esperto mesmo na situação. E aí ele decide fazer uma pequena manutenção ali, passar um óleo numa dobradiça. Aí ele resolve pintar a porta do quarto do filho. Eu falo, gente, o que tá acontecendo com esse cara? Mas assim, é tão significativo, parece que tem mesmo ali. Ele tá se ocupando ao mesmo tempo que ele tá ajudando mesmo ela. E ele tá também direcionando essa energia que você falou, que às vezes pode ficar meio solta, meio sem direcionamento, mas ele tava direcionando. E é até bonito, vira um ritual mesmo. E esse homem faz parte disso, só que sempre no lugar dele. É impressionante como o Gilberto vai sempre no lugar dele, né? Ele não toma a frente. Ele não toma. É impressionante. E isso é muito legal, né? Entender que em cenários que o meu lugar não é de protagonismo, mas é de assistência. Né? E esse é o momento em que o homem ele tem que se entender como não protagonista, né? Mas como coadjuvante, um coadjuvante muito importante. Né? Então, essa coisa do pintar a porta, essa coisa, né, é isso que eu falei, às vezes você precisa dar uma atividade. Você fala, nossa, vai fazer uma sopa? Olha, acho que ela tá querendo comer um bolo, sei lá. Sabe? Nossa, ela queria o pão da padaria de não sei de onde. Vai lá dar uma buscadinha, sabe? Às vezes você precisa dar essa atividade, porque é um jeito que essa pessoa encontra, que esse homem encontra, às vezes, de mobilizar essa energia interna que tá tão intensa, essas emoções todas, né? Acaba virando uma atividade meio meditativa mesmo, né? De conseguir esvaziar um pouco, de conseguir muito legal. Se colocar mais presente, não só ficar dialogando com esses medos e com essa ansiedade, que são comuns a esse momento. Né? Eu acho que essa preparação que é importante, ela justamente serve para isso, para essa pessoa que é acompanhante, ir reconhecendo isso, né, dentro de si mesmo, né? Então, poxa, eu tô nervoso, mas eu tô nervoso pelo quê? O que tá me incomodando? É interessante nesse momento, se esse acompanhante percebe isso, se preparou, mas por algum motivo ficou alguma coisa para trás, que veio na hora do parto, na hora que tá ali. Seria interessante conversar com você, por exemplo, na hora, que é a doula, para tirar alguma dúvida. Com o médico, com a médica, com a doula, eu vejo assim, eu gosto muito que os pais participem dessa parte de educação perinatal, que a gente chama, né, de preparação para parto. Eu gosto de conversar sobre fase de trabalho de parto com os homens, as rodas de casais, de gestantes e casais, né, é super importante, porque é isso que vai ajudar a trazer, a criar essa confiança, inclusive, no momento do parto, poder me expor e dizer, nossa, isso aqui tá me incomodando, nossa, eu tô com medo disso. Como é que eu lido com isso? O que eu posso fazer? Né? E aí, às vezes, você vai
Porque existe muitas coisas, né? Existe essa voz do medo, existe essa voz da ansiedade, mas existe um campo intuitivo ali também. Então, assim, ouvir e escutar essa voz, se é um pai que está participante, que está presente, e ele tem alguma percepção ali, ele poder falar isso com essa doula é super importante, né? Porque também compõe o campo desse parto, também compõe esse cenário, e ajuda a gente a ler o que está acontecendo ali. Porque às vezes, sabe o que eu vejo? Eu já percebi, por exemplo, partos, que você via que o bebê não vinha, né? E uma briga entre o casal. Eles discutiram um dia antes. E aí você precisa desse espaço para esse casal conversar. E isso parece que abre o campo para esse bebê chegar. Dissipa aquela tensão, sabe? Então existem essas sutilezas que compõem esse campo de nascimento. Então a gente ter essa confiança, essa abertura, essa transparência com relação às coisas que estão surgindo ali, né? É fundamental para isso fluir, para o parto fluir com tranquilidade, né? Pessoal, quem está acompanhando a gente, aproveita para compartilhar a live, porque é importante a gente saber conversar com o acompanhante, a mulher que está gestante, saber conversar com o acompanhante, mesmo se não for o pai da criança, né, Jéssica? For uma outra pessoa que é muito importante para a gestante e vai acompanhar o parto, esse processo é muito parecido, né? Essa preparação, eu acho que muita coisa muda aí, dependendo de quem é que vai acompanhar. Mas essa coisa da preparação, eu acho que fica meio que parecido para todos. E então compartilhe a live para essas pessoas, para todas as pessoas já irem se familiarizando com essas particularidades do mundo do parto. Depois, a gente, eles ficam, eles vão pro hospital depois, né? Que aí as contrações já ficam bem fortes, e aí eles já aparecem no hospital, mas é porque o início já foi contado, né? Essa parte já foi contada lá no início. Então, meio que a gente pula já pro hospital. E aí a gente, com eles, né? Porque a gente tá lendo, eu me sinto mais dentro da história. Tô lendo, tô na história, tô junto. E aí, ele fala que vive uma situação que a equipe, né, que é do hospital, meio que faz um impedimento ali dele acompanhar a gestante e de entrar, inclusive, tem que esperar, que tá preparando. Aí ele até fala, gente, mas mais preparado que isso? O que precisa mais, né? Mas, ao mesmo tempo, é o que a gente vem falando. No caso do Gilberto, ele tem aquela postura, ele não entra em combate. É impressionante como ele tá alinhado. Ele não entra em combate, no entanto que é tão bem encaixado que na hora ela já dá um urro e a enfermeira diz, pode entrar, pode entrar, pode entrar. Então, assim, essa coisa realmente é tão importante, porque ali poderia gerar uma coisa que seria talvez até desnecessária e pudesse até atrapalhar ali a vivência. Então, o acompanhante saber se comportar lá no hospital também é uma coisa importante. Super, super importante. Eu gosto assim, é importante a gente olhar algumas coisas, né? Assim, Tá. Eu gosto da frase de que nascimento não é lugar de briga, né? Legal, tá. Isso tem uma variação entre doulas, a gente tem doulas bem mais militantes, assim. Sim, é verdade. Né? Sim. Eu sou da opinião, isso é uma posição minha, que a gente briga antes, a gente briga depois. No parto a gente não briga. Legal. No parto a gente marca o limite. A gente marca o limite. Né? Então, assim, é bem importante. Então, por exemplo, na narração do parto do Gilberto, ele vai falar da importância da médica chegar lá e dar uma carteirada para a enfermeira e dizer, olha, eu sou a médica, eu dou a regra aqui, ele vai entrar com ela, a gente não vai separar esse casal. Por quê? Porque a lei do acompanhante é uma lei, né? Há um direito dessa gestante. Ela está acima do protocolo do hospital, né? É uma lei, não é o protocolo do hospital que vai falar. Claro, a gente teve uma problemática disso com relação no contexto da pandemia, isso deu uma mudada, a gente precisou repensar isso. Mas é uma exceção, tá? Então, o acompanhante é um direito dessa gestante. Né? Não tem protocolo de hospital que possa dizer, olha, não vai entrar acompanhante. Né? Até tem hospital que não aceita doula. Existe. Embora alguns municípios tenham lei da doula, que obriga o hospital também a aceitar a presença da doula.
São leis de esfera municipal. Diferente da lei do acompanhante, que é uma lei nacional, né? Então, assim, existe esse direito e a gente precisa reivindicar esse direito. Né? Então, nesse sentido de reivindicar e de marcar o limite, sim. Mas não de tornar isso um campo de discussão e de conflito. Né? Porque isso também vai impregnar todo esse... Lembra aquele jogo hormonal que a gente falou na live passada sobre o ambiente? É disso também que a gente está falando. Né? Então, esse clima de tensão e de briga também pode atrapalhar o andamento do trabalho de parto. Né? Então, assim, não, é hora de marcar o limite? É. Então, tipo, quer dizer que a gestante tem que se submeter a tudo que está lá? Não, ela tem que saber de algumas coisas. É papel da doula que está ali, às vezes, explicar o que ela não entendeu, para que ela saiba e que ela possa escolher. Ou ela ter essa firmeza de dizer, isso eu não quero, isso você não vai fazer. Isso não é brigar. Colocar limites não é brigar. Né? Colocar questões, eu acho que isso é bem importante. Né? E aí, enquanto acompanhante, é importante você conhecer essas leis, esses direitos, para que você possa, inclusive, dizer, né, não, isso aqui eu não quero. Ou conhecer esse plano de parto para saber, olha, esse protocolo, a gente gostaria que ele não fosse realizado. Né? Principalmente esses protocolos com bebê. Às vezes a gente ainda tem muitos hospitais que não respeitam a hora de ouro, que a gente fala, que é esse contato com o bebê imediato, pós, né? Que vai fazer aspiração mesmo quando o bebê nasceu de parto e não há necessidade, de parto por via vaginal e não há necessidade, que vai pingar colírio mesmo quando você não tem exames negativos, o nitrato de prata, né? Mesmo quando você tem exames negativos, né, para gonorreia, no caso. Então, assim, tem várias, ou vai dar a vacina logo na primeira hora, né, sendo que a gente pode esperar um pouquinho para fazer isso, né, então, saber dessas questões te permite dialogar com essa equipe que está fazendo assistência, para dizer, olha, isso a gente gostaria que não fosse feito agora, olha, isso a gente, né, há necessidade disso, fazer a pergunta, né? Sim. Mas sem que isso necessariamente seja um ambiente de embate, né? E de briga. Tem outros caminhos. Eu percebo que quando a gente vai para a briga, normalmente quem é lesada é a mulher. Porque ela vai... Porque chega uma hora que a gente não tem mais controle. Quando esse bebê chegou na mão desse pediatra, você não pode fazer mais nada. Quando entra no centro cirúrgico, é do médico ali as escolhas, né? Então, assim, você construir boas relações e construir um entorno saudável é bem importante, assim, para que a gente faça desse momento essa experiência também sagrada, como o Gilberto vai trazer pra gente, né? A dimensão sagrada do nascimento. É isso, a gente está falando de protocolo médico, a gente está falando de ambiente, mas a gente está falando da chegada de um ser no mundo. Isso é o mais importante. Mais de reconexão, de conexão com esse sagrado do que esse momento. E aí, finalmente, ele entra, né, na sala de parto. E é legal porque ele fala que ele sente mesmo que passou por um portal, né? E aí ele fala que era onde nada mais tinha importância e que ele se sentiu conectado com o sagrado, o absoluto. E a forma que ele fala mesmo dela, é Cris, né? O nome dela, eu não lembro. É Cris, né? Da própria Cris, é muito verdadeiro. É muito verdadeiro. E assim, é uma coisa do relato de parto, é isso. A gente sente o vivo na gente, né? Quando a gente lê ou assiste, ou, enfim, ou participa das rodas e ouve, é muito vivo. E dá para perceber o quanto é verdadeiro aquilo, né? O quanto ele traz essa vivência dele e o quanto ele está sendo verdadeiro ali. E isso é muito importante para a vivência deles dois e do bebê que está vindo, a vivência dela, a vivência dele. Isso tem uma importância muito grande, né? É muito interessante como esse momento do nascimento, ele printa. Ele printa essa história de maternidade, essa história de paternidade, a existência dessa criança, né? E ele dá uma nova dimensão, né? Dessa intensidade, porque é um jogo de hormônios ali, assim. Eu lembro muito do Paulo falando, a primeira vez que a gente viveu o parto em casa, né?
Ele olhava e falava, Jéssica, o que é isso que eu tô sentindo no pós-parto, assim? É pura ocitocina, eu falei pra ele, é pura ocitocina, né? Que é esse apaixonamento, essa delícia que a gente sente no pós-parto, assim, quando a gente se entrega a essa experiência, esse deslumbramento com a potência do que aquele momento é, né? Então, eu falo que ocitocina vicia, não à toa, comecei a acompanhar parto, não paro nunca mais, né? Porque é isso. É uma delícia, é um evento extremamente intenso, mas também delicioso, né? Também repleto dessa vivência, assim. E eu tenho essa impressão, né, de que a paternidade vivida a partir por um pai, né, que passa por esse parto junto, que acompanha esse nascimento, ela se dá num outro lugar. Tanto que você vê o movimento de muitos pais muito mais participativos, muito mais ativos, né, no crescimento e na criação dos seus filhos. Né? Enquanto eu gosto o Paulo está sempre presente aqui, mas eu acho que é isso, né? A minha referência mais próxima de narração masculina sobre de partos. Mas eu vejo assim, o Paulo era professor antes de ser pai, mas ele era professor de fundamental, de ensino médio e musicalização infantil. Depois que ele se tornou pai, ele se descobriu materneiro, assim. Ele trabalha hoje com crianças até 4 anos, assim. Então, trouxe essa outra dimensão, né, do que é possível para o cuidado, né, e para a vivência da paternidade. Então, eu acho você falou positivo. Você falou uma coisa sobre a construção dessas novas paternidades. Sim. E teve uma coisa que você falou e que também aparece nesse relato de parto, que é descobrir algo novo. Então, ele descobre algo novo sobre ela. Ele vê assim, ó, com olhos que estão vendo. E é o que você também traz no seu relato de parto. Então, é esse homem que vê esse algo novo, essa força nessa mulher que vem de um outro lugar, que passa por ela e que se manifesta no mundo, assim. Então, é uma vivência que constrói esse vínculo, né? E que é, assim, instantânea, na hora, assim, forma. E tem uma energia ali contida nesse elo que faz, porque ele fala, inclusive, também, o Gilberto, que ele olha para o bebê e ele se sente reconhecido pelo bebê e ele reconhece o bebê. Então, isso é muito poderoso. É muito poderoso. E é o que você falou, gera uma marca mesmo. Uma marca, um símbolo, uma vivência que vai estar para o resto da vida dessas pessoas e que vai impactar no mundo, né? Então, olha a importância disso, né? Dessa vivência, do como as partes importam, mesmo não sendo, como o Gilberto se colocou sempre. E você também traz com o Paulo. Não é o protagonista, não é o que vai decidir o que vai ser realmente. Mas está ali e está vivendo junto, sim, né? E, poxa, tem uma importância enorme. Poxa, é lindo. E até curioso, porque assim, no livro tem o relato do Gilberto e logo em seguida tem o relato da Cris, né? Tem, ela comentando a carta do Gilberto, né? O quanto ela se emocionou ao ver a narração do Gilberto sobre o parto. E que o quanto de alguma daquelas coisas que ele fala, dos fatos que ele narra, ela só tem as sensações, mas que ela lembra do olhar dele, que ela lembra do abraço dele na hora que ela precisava para passar pela contração. Né? E aí ela termina, inclusive, trazendo um pouco dessa referência do quanto a obstetra que acompanhou eles foi fundamental. Né? Aí ela entendeu por que se rezava para Artemis na hora dos partos. Né? Ela, assim, porque é essa força de guerreira que precisa chegar também nesse parto e que a gente também se nutre desse masculino, mas também desse feminino forte. Né? Que está ali junto, parindo junto. Essas forças complementares que podem se nutrir. Né? E não, a gente não precisa hierarquizar nada disso, só entender que cada um desempenha um papel ali, né? E o protagonismo desse parto é dessa mulher, mas é muito importante esse entorno que seja esse sustento, essa força, essa nutrição desse momento. Pessoal, quem estiver assistindo, compartilha a live, manda aí para as gestantes, manda para as profissionais, manda para quem pensa em ser mãe, para já ir entendendo como é o mundo do parto, como as coisas que envolvem, porque são muitas.
Então, para ir já entrando nesse mundo do parto. Aí, para a gente ir fechando a live, ele chega numa conclusão, né? Então, ele fala que o parto foi de inusitada beleza e integração com aquilo que temos de mais humano, que é a dimensão sagrada da nossa existência. E essa conclusão que ele chega é muito profunda, mas não foi uma construção, né? Teve um início isso, né? Essa conclusão que ele chega, que é muito profunda, teve um início. E foi na gestação, porque é aí que começa tudo, né? O início da gestação, mas teve algo que começou dentro dele também, que é a postura que ele tomou nisso. Como que você aconselha esse acompanhante que vai ser mais próximo, que a gente aqui está falando do pai da criança, mas pode ser outras pessoas. O que você, assim, aconselha para essa pessoa dar esses primeiros passos nessa direção de promoção, de promover, de incentivar e de colocar para frente o parto? Ser esse acompanhante que coloca o parto para frente. Primeiro ponto é a informação, sempre. Né? A gente participar desse processo de informação, de entender, porque a maior parte das pessoas nunca pensou sobre parto até perceber que vai ter que passar por um. Então, começar a pensar sobre isso, né? Eu vou ser pai, vou ser mãe, você começar a pensar sobre isso, né? Ou, às vezes, antes, às vezes, você tia, isso já começa a nascer, mas a maior parte só quando vai viver essa experiência no próprio corpo, né? Ou muito próximo a si. Então, assim, buscar essas informações, entender essa diversidade de experiências e estar junto, né? Estar junto e aberto, disposto, porque é sempre um caminho de dentro, né? Todo processo de educação é autoeducação, não é o outro, né? Então, eu preciso me colocar disponível e disposto a dialogar com essas coisas que estão me aparecendo, a ouvir novas experiências e entender o que faz sentido para mim. Porque também, senão o parto humanizado vira aquela coisa só da modinha também. Porque chega, vou falar pra você que chega bastante gente nesse lugar da modinha, sabe? Que não entende que esse movimento é um movimento de dentro. É de dentro para fora, né? Então, assim, vai atrás da informação, vai entender, vê o que faz sentido dentro da tua experiência de vida para encontrar esse caminho, né? E para entender que não é à toa, essa mulher ela vai parir, mas esse bebê é uma construção dessa família, né? Então, assim, como é que a gente quer que isso aconteça? A gente precisa refletir, não dá para ser automático, não dá para ser como ir no ir da valsa, né? Eu acho que não, vamos entender que existe um lugar que é entrega e confiança, mas existe um lugar da escolha consciente, né? E que isso a gente faz junto. Que a gente saiba respeitar o processo da vida, do serzinho que chega, e dessa mulher também, a partir da sua história, das suas escolhas, ouvir seus medos, ansiedades, que a gente possa falar sobre isso durante a gestação, né? Para que isso se manifeste no parto e depois venha do tamanho do mundo no puerpério, né, minha gente? Porque vamos combinar que tão importante quanto pensar o lugar desse homem no parto é pensar o lugar desse homem nesse puerpério. Esse homem no puerpério que tem que entender que há uma mulher em uma montanha-russa hormonal, né? Que tem uma vida sexual que vai mudar, que tem uma vida social que vai mudar, que aquela mulher não vai ser mais a mesma que ela era antes, e é bom que não seja, e que esse homem também não vai ser o mesmo que ele era antes, e é bom que não seja. Então, assim, tem coisas que precisam mudar, né? Porque não é à toa, tem um novo ser aqui no qual essas pessoas são responsáveis, pela qual essas pessoas são responsáveis e precisam dar respostas a esse momento, né? Então, se preparar na gestação, no parto e para o pós-parto. Eu acho que é essa contribuição que esse novo masculino, né, que esse masculino que está se repensando precisa assumir, eu acho, pode dar, né, para essa trajetória aí. Sim. Jéssica, muito obrigada. A gente vai finalizar a live aqui, né, Jéssica? Mas na semana que vem vai ter mais live. E quem quiser fazer perguntas, pode mandar aqui no Instagram. Gente, tem e-mail, tem tudo. Vocês podem entrar em contato de várias formas para mandar as dúvidas. E a Jéssica está super disponível aqui para estar respondendo e acompanhando vocês nisso. Né, Jéssica? Uma delícia, vai ser um prazer receber, dialogar com vocês, receber sugestões, questões que de repente porventura apareçam, perpassem aí o caminho de vocês. Vai ser muito bom.
Quero agradecer a escuta e a presença de quem passou por aqui. E nos vemos semana que vem. E é isso, a gente se vê semana que vem. Um beijão. Obrigada, amigas do Parto, por esse espaço. Obrigadão. Tchau, tchau, Jéssica. Até.